Olá, eu sou o professor Cássio Meira e essa é a nossa videoaula sobre diferenças individuais em aprendizagem motora. Essa é também a nossa primeira experiência com a técnica de aula invertida, que será explicada para vocês melhor em sala de aula. Por que é importante falar sobre diferenças individuais? Primeiro, porque sabendo diferenças entre nossos alunos ou atletas, podemos fazer melhores escolhas em relação à seleção, né, das funções de diferentes pessoas. Uma outra importância é que, sabendo diferenças individuais, fica mais fácil prever desempenho e aprendizagem. Outro tema importante desse assunto é que nós vamos estudar a relação entre o que é inato, hereditário ou genético, versus o que é adquirido, desenvolvido com a prática, com a experiência. E também nós vamos tocar num conceito fundamental de capacidade motora e vamos também saber quais são essas capacidades e por que elas são importantes para nós entendermos as diferenças individuais. Eu vou começar a parte principal da aula lendo uma declaração do Pelé que ele fez em 2004 no programa Bem Amigos da Sport TV. E a declaração dele foi a seguinte: Deus deu o dom de jogador de futebol para mim. Eu já nasci com isso. Hoje eu seria melhor que no tempo em que eu jogava. Porque naquele tempo a preparação física era pior. Com o preparo físico que os jogadores têm hoje, aliado ao dom divino de jogar bola, eu seria muito melhor. Então, essa declaração do Pelé é um bom exemplo, né, da confusão que as pessoas fazem em relação ao que é inato e o que é adquirido, né? O que é inato, mais ou menos, ele está aqui dizendo que é o dom divino de jogar bola que ele tem. E o que é adquirido seria, por exemplo, a preparação física, que ele disse que se fosse melhor, ele seria melhor ainda, né? Enfim, nós vamos tratar desses assuntos. A capacidade, que pode ser física ou motora, pode ser definida como um traço geral relacionada com o desempenho de uma variedade de habilidades motoras. Ela é definida como sendo dificilmente alterada com a prática e determinada geneticamente e desenvolvida com crescimento e maturação. Portanto, uma capacidade motora está na base de várias habilidades motoras. E assim como uma determinada habilidade pode estar sustentada em diferentes capacidades. Esse conceito de capacidade é importante porque é como se nós nascêssemos com vários potes que representam cada uma das capacidades motoras ou físicas que nós temos. Todos nós temos as capacidades, mas o que muda entre as pessoas, e por isso que elas são diferentes em relação a desempenho e aprendizagem motora, é o líquido, o recheio de cada um dos potes. Como eu já disse, capacidades motoras podem ser físicas ou motoras. As capacidades físicas elas têm a ver com o metabolismo energético, prioritariamente. E elas são definidas como tendo algum componente genético e são mais sensíveis à prática. As capacidades motoras, por sua vez, também chamadas de coordenativas, elas têm a ver com o controle de movimentos. Então, como que o sistema nervoso opera junto com o sistema muscular para controlar os movimentos. Ela é definida como tendo um forte componente genético e como sendo menos sensível à prática e ao treinamento. As capacidades físicas foram identificadas e eu vou citar para vocês algumas aqui. Um sinônimo de capacidade física é capacidade condicional, ok? Ou valência física também. Então, por exemplo, resistência aeróbia, resistência anaeróbia, velocidade, agilidade, flexibilidade, força, resistência, eu já falei resistência, e potência. Exemplos de capacidades motoras ou coordenativas.
são os seguintes: timing coincidente, coordenação multimembros, estabilidade de braço e mão, destreza manual, destreza digital, orientação de resposta, pontaria, precisão de controle, rapidez de pulso e dedos, tempo de reação e velocidade de membro superior. Existem outras que a gente vai tratar dentro da nossa aula presencial. Uma outra parte importante para vocês saberem é que como então, de acordo com esse conceito de capacidade, a gente pode diferenciar as pessoas. Então, por exemplo, se um menino que é skatista, né, e tem, por exemplo, mais bem desenvolvidas as capacidades de equilíbrio dinâmico, de coordenação multimembros e de precisão de controle, né, se a gente comparar, por exemplo, com um relojoeiro, né, que tem bem desenvolvidas as capacidades de destreza manual, destreza digital, estabilidade de braço e mão, né, a gente pode, se você colocar, por exemplo, um relojoeiro que tem essas capacidades mais desenvolvidas, que são mais finas, vamos dizer assim, para andar de skate, né, ele vai ter uma certa dificuldade. A mesma coisa vai ter o skatista se você colocá-lo para consertar relógios, né? Então, se nós pegarmos pessoas que têm capacidades em níveis diferentes, a gente vai identificar essas diferenças individuais, tanto no desempenho quanto na aprendizagem. Eu vou fazer um quiz com vocês. A primeira pergunta do quiz é a seguinte: qual afirmação está correta? Capacidades sustentam habilidades ou habilidades sustentam capacidades? Quem respondeu que capacidades sustentam habilidades, acertou. A segunda pergunta: que tipo de capacidade melhora mais facilmente com a prática ou treinamento? Letra A, capacidade motora. Letra B, capacidade física. Letra C, capacidade genética. Quem respondeu a letra B, acertou, capacidade física. Qual dessas é uma capacidade motora ou coordenativa? Letra A, velocidade. Letra B, flexibilidade. Letra C, tempo de reação. Quem respondeu letra C, tempo de reação, acertou. Parabéns. Uma dica antes de terminar. Reflita sobre as habilidades motoras que serão objeto de sua intervenção e tente identificar as capacidades motoras principais que as sustentam para saber se há necessidade de algum ajuste pedagógico de acordo com o que você sabe sobre os seus alunos. Esse é o final da nossa videoaula sobre diferenças individuais em aprendizagem motora. Eu sou o professor Cássio Meira e estarei esperando por vocês numa próxima oportunidade sobre um tema importante da nossa área. Tudo de bom e tchau!